urge a gente entender a peculiaridade desse modelo de atenção que quer se integrar no SUS. Né? Por isso que eu coloco de cara para a gente conversar essa conversa, que quando a atenção à saúde é de fato domiciliar, ela nos propicia duas coisas bem importantes. Um grande privilégio, porque de dentro de casa é que a gente tem a oportunidade, de fato, de analisar não só a doença, mas o sujeito por inteiro, todo o seu contexto de vida, todos os fatores adoecedores, todos os fatores do ambiente, da família, da comunidade, e isso, né, para muito além de um curativo ou de uma aplicação de injeção que a gente precisa fazer, a gente começa a entender e poder ser muito mais efetivo nas intervenções dessa realidade de pessoa. E isso nos dá também uma responsabilidade muito grande, né, de fazer pontes adequadas e eficazes entre tudo que aquela pessoa precisa, para muito além do medicamento e do tratamento de saúde. Às vezes o maior problema é de violência doméstica, às vezes o maior problema é fome, às vezes o maior problema é uma miséria absoluta e uma falta, né, uma desestrutura, uma disfuncionalidade familiar. Então, é muito importante que de dentro desse lugar, do domicílio, a gente, de fato, observando essa vida, essa pessoa e esse contexto, consiga fazer ponte com todos os equipamentos públicos necessários para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e do seu entorno. E fazer ponte com o judiciário, com vocês, é fundamental. Tem sido muito importante para a gente, muito bom vocês estarem aqui. Quando a atenção é domiciliar, ela vai ressignificar os espaços de cuidado. Ela precisa dar conta da variabilidade e imprevisibilidade da vida real, né? E a ênfase dela é, de fato, né, a relação entre as pessoas. E a gente pretende, como atenção domiciliar, ser um novo ponto da rede de atenção à saúde. E, com certeza, um ponto cada vez mais importante, junto com o hospital, com as unidades básicas de saúde, com as urgências, o ponto da atenção domiciliar, ele, no mundo que envelhece, vai ser cada vez mais prioritário. Então, por que se definiu, né, pela atenção domiciliar no SUS? Pelo programa Melhor em Casa, que começou lá em 2011. Quais foram os fatores motivadores para ele? Primeiro, otimizar o recurso hospitalar, promovendo a deshospitalização pré- e pós-hospitalar. O que é deshospitalização pré-hospitalar? É aquela toda gama de pessoas, e aí talvez seja o primeiro conceito que eu preciso deixar bem claro para vocês, é que as pessoas que estão nas urgências, aguardando vagas hospitalares, né, elas estabilizadas clinicamente, muitas vezes o tipo de procedimento que precisa não necessariamente tem que ser feito dentro de um hospital, como, por exemplo, uma coisa muito comum, tratamento de uma pneumonia, né, a segunda grande causa de internação no SUS de adulto, problemas respiratórios, infecções respiratórias. Né, o paciente já estabilizado, com uma saturação razoável, mas que precisa de um curso de antibiótico aí de 14 dias venoso, por que não pode fazer esse antibiótico em casa? Então, esse programa é voltado para abreviar quem já está no hospital e pode sair antes, e também para evitar que se vá ao hospital. Isso vai dar uma ampliação do acesso. Isso reduz os custos individuais, reduz a possibilidade de infecção hospitalar, porque quanto mais tempo a pessoa passa dentro do hospital, mais risco de infecção ela tem. E das coisas mais caras do sistema de saúde, vocês sabem muito bem, são os antibióticos de última geração, né? E a gente propiciando a interrupção dessa cadeia de transmissão da infecção hospitalar, a gente vai economizar nisso aí. A gente fortalece a integralidade no sistema, né, com esse diálogo que a atenção domiciliar faz com o judiciário, com a educação, com o desenvolvimento social. A gente traz sustentabilidade para o sistema, porque potencializa o trabalho em rede, né? O programa Melhor em Casa, ele é como um observatório da rede do SUS. Ele consegue, de dentro da família e do lugar de vida das pessoas, ter notícias e saber da funcionalidade de todos os outros pontos
do SUS, do hospital, da rede básica. Então, consegue enxergar e consegue acionar e fazer esse trabalho em rede. Sem dúvida nenhuma, ele propicia muito a humanização da assistência, né, com produção de elevados índices de satisfação, né, os usuários ficam muito satisfeitos, a equipe é muito comprometida, o SUS agradece porque abre mais vagas, né, e com isso, dentro de casa, junto com as pessoas, a gente vai propiciando a progressiva autonomia desse núcleo familiar, especialmente se é um paciente crônico que vive reagudizando, às vezes uma insuficiência cardíaca que vive reagudizando, às vezes um cuidado paliativo que está progressivamente pior, né? E isso a gente vai mostrando à família, ao próprio paciente, a possibilidade deles segurarem a rédea com as próprias mãos. Lembrando que é um programa para qualquer faixa etária, né? Essa foto aí é uma equipe de Minas Gerais fazendo a fototerapia domiciliar, um bebezinho recém-nascido com icterícia, que não precisa ocupar um leito neonatal, porque existe a possibilidade de fototerapia domiciliar. Então, para quem que é? É uma forma de atenção à saúde que não só trata, mas reabilita, faz paliação, faz promoção à saúde na medida que educa em serviço todo aquele contexto familiar e faz prevenção também, né, com todas as orientações da equipe de saúde sobre aquele contexto específico, garantindo a continuidade integrada com a rede. Né? É para qualquer pessoa que, tendo uma condição mínima de estabilidade, porque se a pessoa estiver instável, em risco de piora rápida, ou necessitando várias intervenções, o lugar dela não é em casa, né? Então ela tem que ter uma estabilidade clínica mínima, mas mesmo que complexa, né, ou que precise de atenção contínua, ela pode, né, ela vai estar restrita ao leito, ao lar, por causa daquele adoecimento temporário ou permanente, né, e precisando desse cuidado da equipe de saúde, muitas vezes diário, muitas vezes 2 vezes por dia. Então, aqui começa a primeira grande diferenciação nossa em relação à equipe de saúde da família, que ela não consegue ir com essa frequência que o programa Melhor em Casa propõe. Sempre nessa visão de ampliar a autonomia do usuário, da sua família e do seu cuidador. Então, é esse perfil do crônico, do agudizado, crônico agudizado, então pessoas que têm problemas pulmonares que agudizam, insuficiência cardíaca que agudiza, a diabetes que agudiza, né? O agudo, né? O paciente que está com uma infecção, o complexo, o paciente que precisa de várias medicações, às vezes de opioides, às vezes de equipamentos, né, ventilação mecânica domiciliar, transfusão de sangue. Então, são internações domiciliares que vão focar nesse perfil de agudização e de complexidade, diferente da atenção primária, da saúde da família, que é o crônico estável. É o acamado que teve o AVC, que está há 10 anos, que a família sabe cuidar direitinho, né, mas que precisa de 2 em 2 meses, mês em mês, uma visita médica para uma orientação do cuidado, uma avaliação do quadro, dos remédios que está tomando, diferente do Melhor em Casa, que pode precisar pelo menos uma vez por semana dessa avaliação do cuidado. Né? Lembrando que entrar dentro do domicílio pressupõe respeito, pressupõe compreensão da cultura e dos valores daquela família, e que o que a gente pretende é isso, evitar hospitalizações desnecessárias, abreviar hospitalizações prolongadas, reduzir o risco de infecção hospitalar, otimizando e propiciando mais recursos para a rede de atenção à saúde. Então, resumindo o que eu falei, a atenção primária, o PSF, a saúde da família, ele vai fazer o acompanhamento domiciliar longitudinal a vida toda das pessoas acamadas estáveis, e esse programa criado em 2011, específico para fazer atenção domiciliar, o Melhor em Casa, ele vai fazer cuidados transitórios, não é longitudinal, pelo longo da vida, né? Especialmente para o paciente agudo, uma trombose venosa profunda, uma infecção urinária, respiratória, renal, etc. Curativos, muitos curativos agudos, precisando de trocas diárias, né? E pacientes crônico agudizados, os cuidados complexos, que
em geral são progressivos, por exemplo, os portadores de doenças neuromusculares, de ELA, as crianças portadoras de AME, né, as pessoas que precisam de ventilação mecânica, esses são os complexos, e esses não vão ser transitórios, vão ser para a vida toda, e muitas vezes os cuidados paliativos, que agora são uma política pública, né, também, e que contam muito com a atenção domiciliar, uma vez que o domicílio é o lugar preferencial, quando possível, quando a família topa, quando a equipe está apta a fazer os cuidados paliativos e conduzir o paciente até a fase final de vida dele. Lembrando uma coisa muito simples, né? Quando a gente põe num gráfico custo e qualidade de vida, né? Com certeza, os custos da atenção domiciliar são os mais baixos e que propiciam mais alta qualidade de vida, uma vez que todo aquele cuidado que muitas vezes estava sendo feito na UTI, como uma ventilação mecânica, por exemplo, ele pode ser feito no lugar de vida da pessoa, com tudo que é valioso para ela, com a família, com a alimentação do jeito dela, com todo o entorno, com a reinserção social que isso provoca, que é importantíssima e que é possível ser feito pelo programa Melhor em Casa. Esse programa, então, já está no Brasil inteiro, né? Ele foi criado em 2011 com essa finalidade que a gente falou, a previar hospitalizações ou evitá-las, né? Com equipes multiprofissionais que precisam trabalhar todos os dias, então não tem sábado, domingo e feriado, elas têm que estar disponíveis, né? Eu não posso suspender uma antibiótico terapia de 12 em 12 horas porque é um fim de semana. Então as equipes têm que estar disponíveis e para qualquer faixa etária, né? A principal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a epidemiologia, mas é isso, crianças em ventilação mecânica, área rural, jovens pós-acidentes traumáticos de moto, idosos com múltiplas dependências, com demências avançadas, em áreas rurais, áreas urbanas, né, crianças complexas, enfim, áreas ribeirinhas, a gente está aí para ir e dar conta desse Brasil inteiro. O potencial, então, da atenção domiciliar, eles coincidem com os objetivos desse programa Melhor em Casa, de ampliação de acesso, de otimizar o uso dos leitos, dos poucos leitos que a gente tem, em vez de ficar internado, fica em casa. Isso reordena e regula o fluxo na rede, isso humaniza e fortalece o vínculo, e isso dá muita resolutividade, porque vai para muito além da saúde, né? Esse processo de intersetorialidade que é intrínseco à atenção domiciliar, né? Porque é impossível uma equipe, né, presenciando uma situação de violação de direitos dentro do domicílio, né? Ela não fica calada, ela toma as providências necessárias, ela faz as pontes com quem precisa fazer, né? Ela resolve, né, presenciando uma situação de miséria absoluta. Então, como a equipe de atenção domiciliar tem, inclusive, o assistente social, então, ela acessa outras políticas públicas e aí ela resolve de maneira muito mais integral o problema da pessoa que de apenas, né, considerando uma patologia. A prestação de cuidados pelo Melhor em Casa, né? Ele é de 2011, gente, de lá para cá tivemos 5 portarias, né? Uma redefinindo a outra, e a mais atual saiu no princípio desse ano, né? Mais para frente eu vou falar o que ela trouxe de novidade para a gente. Mas desde o princípio a gente tem equipes exclusivas para isso, e aí são chamadas as EMADs, né? Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, tipo 1 e 2, a diferença é só a carga horária do médico, que na tipo 1 é de 40, na tipo 2 é de 20, e enfermeiro, que na tipo 1 é de 60 horas, e na tipo 2 é de 30, né? E o porte populacional, então EMAD tipo 1 para municípios com mais de 40 mil habitantes, e EMAD tipo 2 para municípios menores que 40 mil habitantes. E na portaria 3005 saiu essa modalidade aqui, a EMAP-R, que era específica, ela é sem médico para os municípios que têm dificuldade de locação de médico, e ela é específica para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Ela pode ter uma equipe sozinha. Então, a EMAD é a equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social e técnico.
As EMAPs, que são equipes multiprofissionais de apoio, elas são opcionais e o gestor tem que escolher pelo menos 3 profissionais dentre essa gama, né, de assistente social, físio, fono, nutri, dentista, psicólogo, TO, farmacêutico. E a EMAP-R, que também tem que ter pelo menos 2 profissionais desses, e ela vai ficar muito para a questão da reabilitação intensiva pós-deshospitalização, né, nos municípios menores. As EMADs, elas precisam, por ter esse cuidado de enfermagem e médico direto, elas precisam funcionar, ter esse contrato de funcionamento no mínimo de 12 horas dia, né, com escala para plantão e feriado, e feriado e fim de semana, né, com uma ligação com a rede muito importante, né, por exemplo, no caso de uma intercorrência noturna, né, o SAMU já saber que aquele paciente é domiciliado, então as EMADs terem essa ligação para os pacientes poderem recorrer à rede quando necessário. E o que a gente quer é isso, é fazer uma internação domiciliar, que as famílias tenham segurança, tenham essa rede rapidamente responsiva para poder ficar em casa, mesmo com os casos mais complexos, né, de atenção à saúde. Ao longo desses 11 anos de existência, né, nós já estamos em 2.177 equipes, prestes a aumentar, né, se Deus quiser, até segunda-feira tem mais uma ampliação disso aqui, entre EMADs e EMAPs. Estamos em todo o Brasil, né, os estados que mais têm EMADs e EMAPs são São Paulo, até pela população, que é a maior do Brasil, seguida por Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Pará, todos esses municípios têm, né, equipes de EMADs e EMAPs, só o estado de Roraima, que ainda não tem nenhuma equipe implantada. Aí no Espírito Santo nós temos EMADs e EMAPs implantadas em Cariacica, Vila Velha e São Mateus, e a maior cobertura populacional do Brasil é em Alagoas. 78% da população de Alagoas está coberta pelas EMADs e EMAPs. Né? Hoje, o Brasil, a cobertura nacional é 45% da população, porque somando todas as nossas EMADs e EMAPs, a gente chega a 95 milhões de habitantes, né? Quase 1.000 municípios. Daqui a alguns dias, se Deus quiser, isso aqui vai ter subido também, que a gente está prestes a publicar mais uma portaria de habilitação. Né? Ano passado, a média mensal de atendimentos foi de mais de 432 mil atendimentos mês, né? Uns 5.190.000 totais, quer dizer, é o maior hospital público do Brasil, se a gente for pegar e pensar nessa lógica, né? E desde 2011, né, o repasse federal, lembrando que a sustentabilidade desse programa, existe um repasse fixo federal, mas se for necessário complementar, os estados e municípios complementam também, que todo o financiamento do SUS é tripartite. Mas se for levar em conta apenas o repasse federal, já foi quase 5,5 bi repassado aos municípios. E as pesquisas de satisfação que já foram feitas, todas com altíssimo índice de satisfação da população. Quando a gente pensa em faixa etária, até pela própria característica do nosso país, que está envelhecendo rapidamente, e a gente somar isso aqui, a gente vai ver que 65% a 70% de tudo que a gente faz são para os idosos, maiores de 60 anos, né? Quase 30% de tudo que a gente faz são para os maiores de 80 anos. Temos uma faixa etária, mesmo para os bebês, os menorzinhos de 28 dias, a gente consegue atender também, mas disparadamente a faixa etária mais atendida é dos idosos mesmo, e uma porcentagem um pouquinho maior de mulheres do que homens, até porque as mulheres vivem mais também, são mais longevas, né? Aqui a curva de atendimento, que foi crescendo também, ano passado já falei, 5.190.000 procedimentos feitos por todas as equipes no Brasil. As pessoas que são atendidas pelo Melhor em Casa, é um programa, gente, que não é acionado diretamente pelo cidadão.
embora exista, sim, a demanda espontânea aí, responsável por menos de 10% dos acessos ao programa. Mas, prioritariamente, é um programa, como ele veio para ser essa porta de saída qualificada para os hospitais e para as urgências, então, prioritariamente, o que a gente preconiza é que os hospitais e as urgências identifiquem imediatamente essa pessoa que possa, né, ir para casa e solicite a avaliação da equipe do Melhor em Casa para poder fazer essa deshospitalização. A atenção primária também, que já acompanha os crônicos acamados, ao perceber uma piora, antes que esse indivíduo que está piorando, acamado, precise de uma internação, ele pode ser levado para o Melhor em Casa. Então, também a atenção primária nos aciona bastante por causa da agudização dos pacientes crônicos acamados, e aí eles compartilham conosco o cuidado. O paciente sempre vai ser da PS, né? A PS é a grande ordenadora da rede, mas aí a gente assume, porque a PS não dá conta de ir todos os dias, igual o Melhor em Casa tem estrutura para ir todos os dias. E a modalidade principal de atendimento é a D2. O que é isso de modalidade, Mariana? É a complexidade dos pacientes. A D1 são aqueles que estão estáveis, que uma visita por semana, uma visita a cada 10 dias é suficiente para manter esse paciente bem. A D2, em geral, são pacientes que precisam de procedimentos, são pacientes transitórios, que precisam de procedimentos repetidos. A antibiótico terapia é grande responsável aqui, seja para qualquer tipo de infecção, o controle de uma diabetes, um controle de uma insuficiência cardíaca, um DPOC, responsável pela maior parte dos atendimentos. E o AD3 é o paciente complexo, que em geral vai ficar a vida toda. Esse aqui fica no Melhor em Casa, enquanto o AD2 é transitório, o AD3 vai ser fixo e progressivo. Em geral são pacientes com doenças neuromusculares progressivas, que vão progredindo progressivamente, são os pacientes em ventilação mecânica, são os pacientes oncológicos, que precisam de tratamento para dor e estão em cuidados paliativos, e aí também tem um percentual atendido aí importante. A maioria desses pacientes ficam de um mês para o outro. A taxa de permanência do Melhor em Casa ainda tem sido em torno de 2 meses, então 80% fica mais de 30 dias, e os que têm alta, né, em geral, vão para atenção primária, tem alta clínica, porque melhora completamente, não precisa ter nem a continuidade da atenção primária. Um percentual pequeno de 2% tem alta administrativa. Temos 1%, 3% de óbito, que é o habitual no mundo inteiro, essa faixa de 3% de óbito. 1% volta para os hospitais e 2% vão para as urgências e emergências. O que mais atendemos? Disparadamente as condições cardiovasculares, e quando a gente pensa nessas condições, principalmente o portador das sequelas de AVC e da insuficiência cardíaca, né? Os pacientes, em segundo lugar, problemas respiratórios. Em terceiro lugar, pacientes neuromusculares e neurológicos. Demência entra aqui, tá, gente? Osteomuscular, que são os ortopédicos, os pós-amputações, os osteomielite, pós-trauma, enfim. Também tem uma prevalência importante. Metabólico, principalmente a descompensação dos diabetes. E existem alguns pacientes que entram especificamente para tratamento de problemas cutâneos mais severos, e inclusive queimaduras, inclusive feridas múltiplas, enfim. São os principais grupos de pacientes atendidos por nós. Quando a gente fala em procedimento, fazemos um grande número de reabilitação, colhemos material em casa, então é possível colher raspados dérmicos, biópsias, sangue, urina, né? Podemos fazer procedimentos invasivos em casa, né? Temos muitos serviços que fazem, inclusive, punção venosa central, toracocentese, paracentese, transfusão de sangue, ventilação mecânica, oxigênio terapia e cuidados paliativos. São os procedimentos mais prevalentes no Melhor em Casa. Esse ano, a gente teve essa portaria nova,
que veio incluir muito fortemente a noção de telesaúde, estimulando as equipes cada vez mais a fazerem o acompanhamento de seus pacientes também à distância. Então, se eles não têm a capacidade de ir todos os dias em todos os pacientes, no dia que ele não vai, uma equipe que fica na base pode fazer a consulta por telesaúde, assim como fazer a teleinterconsulta com especialistas até de outros lugares do Brasil, os exames que podem ser enviados por telesaúde, alguns acompanhamentos. Por exemplo, ontem nós tivemos, eu participei de uma banca de avaliação de trabalhos exitosos dos hospitais da EBSER, e alguns, né, especialmente um grupo de Uberlândia, eles fazem telemonitoramento para ventilação mecânica invasiva em 40 pacientes, que ficam o tempo todo telemonitorados, o tempo todo controlados à distância, e todos em casa com muita estabilidade. Então, esse telesaúde, esse telemonitoramento é bem importante, é uma coisa que a gente quer incorporar cada vez mais. Pensamos, e isso está muito claro na portaria atual, a questão da descentralização das habilitações. A partir do ano que vem, os próprios estados vão avaliar quais equipes que podem ser habilitadas, né? O gestor municipal faz a solicitação para o estado avalia e o Ministério vai só homologar essa habilitação feita pelo estado. Então, o Espírito Santo já fica sabendo que já fica sabendo, não, isso já está combinado desde o ano passado, né, que vai ser assim, cada vez mais propiciar a educação continuada e monitorar de perto as equipes. Outra grande novidade, eu já falei para vocês, que é esse tipo de EMAP para os municípios pequenos, que compõem 70% do nosso Brasil, né, para fortalecer essa reabilitação intensiva no domicílio, né. Falamos com vocês, né, que dos principais grupos de pacientes que a gente tem são os pós-AVC, acidente vascular cerebral. E a gente sabe que muitos pacientes que têm um AVC agudo ficam no hospital só para voltar a engolir, a deglutir, a fazer os exercícios junto com o fonoaudiólogo. E esse fonoaudiólogo pode estar nessa EMAP-R, ele pode fazer os exercícios para voltar a engolir, deglutir, falar em casa. E isso entre vários outros, né? A fisioterapia, a nutrição, a terapia ocupacional, procedimentos de enfermagem para cuidado de queimaduras, por exemplo, de feridas, procedimentos de ventilação, que o fisioterapeuta é o que mais cuida disso. Então, todos esses vão poder fazer a partir da EMAP-R. A gente deixa bem claro nessa portaria também que, preferencialmente, todas as EMADs, elas precisam estar sediadas em estabelecimentos 24 horas, então, que elas já estejam dentro de um hospital ou de uma unidade de urgência, para logo de manhã, no seu processo de trabalho, já começar a fazer captação e busca ativa para deshospitalização e desupalização, que é um termo que a gente usa aqui, desses estabelecimentos, né? E a gente ampliou a possibilidade de equipe. Se antes, para ter uma segunda EMAD tipo 1, precisava de 150 mil habitantes, agora, a partir de 100 mil habitantes, já pode entrar. E com indicadores especiais também de qualidade, que vai ser monitorado pela Política Nacional de Atenção Especializada, né? Junto com a Política Nacional de Redução de Filas, Política Nacional de Cuidados Paliativos, todas que dizem muito respeito às nossas atividades também. E pretendemos continuar fazendo. Toda quarta-feira a gente tem uma roda de conversa como essa aqui, com todas as equipes do Brasil, uma educação permanente, toda última quarta do mês. A próxima vai ser sobre matriciamento de equipes, né? E temos um instrumento de elegibilidade, que tem um ano que foi disponibilizado também, e isso aí para vocês do judiciário talvez seja muito importante, porque esse instrumento fala, né, qual é a complexidade ideal para que fique pela atenção primária, qual a complexidade do paciente que é indicado melhor em casa e quando nem isso é indicado. Então, ele dá uma pontuação a partir de algumas perguntas clínicas, então isso orienta bastante, né, a possibilidade da internação domiciliar. E lembrando que, para essa questão de judicialização, a coisa mais importante que a gente tem é isso, né? A atenção domiciliar existe para dar conta, sim, dos pacientes mais complexos. Isso é possível de ser feito pelo SUS, isso não necessita
técnico de enfermagem 24 horas, como os home care pressupõem, né, porque a gente aposta numa família bastante capacitada, num apoio da equipe do Melhor em Casa e numa rede bastante responsiva, o SAMU bastante afinado com essa família que tem esse paciente complexo em casa, e uma retaguarda toda pré-estabelecida para esse paciente complexo poder ir. Né? A gente tem tido muitos casos exitosos, inclusive no ano passado a gente fez uma amostra de experiências exitosas no sertão da Paraíba, tem paciente em ventilação 24 horas que já está em casa há 10 anos, sem reinternar, né? Então não há necessidade de enfermagem 24 horas. Os desafios, então, já caminhando para o final, são esses, né? Formular e operacionalizar uma política pública, isso vale para todas, não é só para todo Melhor em Casa, mas considerando a dimensão e a heterogeneidade do nosso país, né? E que seja adaptável e útil às diversas realidades. Né? O nosso país é extremamente heterogêneo na capacidade de compreensão disso que eu falei para vocês agora, dessa missão de ser porta de saída qualificada para os hospitais e para a urgência. É um país com diferentes capacidades gestoras, é um país de uma desigualdade muito grande de provimento de profissionais, de disponibilidade de profissionais, de grandes desigualdades socioeconômicas, de grandes desigualdades geográficas, né, populacionais, de densidades populacionais diferentes, de vários vazios assistenciais, então isso não é fácil. E dentro do Melhor em Casa é isso, né? O que a gente tem experienciado de maior dificuldade é essa normativa que é dada e a capacidade de compreensão e operacionalização pelos municípios e estados, disso tudo que a gente falou, né? Muitas vezes ainda se insiste em substituir a atenção primária, e a gente não está aqui para substituir a atenção primária, mas para ser complementar a ela, quando o paciente piora, complementar ao hospital, à UPA, né? Entender esse grau de complexificação da assistência, cada dia mais a gente quer ser capaz de substituir os leitos de alta complexidade. Temos ainda dificuldade do sistema de informação, tanto o que a gente tem aqui para colher todos os dados, nunca consegue colher com toda a acurácia que a gente necessitaria, e a dificuldade de manuseio desses sistemas pelos municípios também, e, consequentemente, como não tem muita facilidade com o sistema de informação, não consegue fazer um monitoramento adequado. Né? Precisamos ainda ampliar muito essa pauta e dar mais visibilidade a ela, e por isso, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Para poder fazer mais ensino, mais pesquisa nessa modalidade que a gente acredita piamente que é o futuro, que cada vez mais a gente vai poder tratar a maioria das questões em casa, e para isso precisamos de recursos humanos especializados, precisamos de uma alternativa para apoio ao cuidador familiar, porque se esse paciente ele tem dependência, né, esse cuidador precisa muito de apoio, de um cuidador substituto, de um espaço de respiro, e isso aí diz respeito a uma interface com os outros setores da política pública, a gente precisa muito organizar isso, né, e sempre precisamos da compreensão que o financiamento é tripartite, né? O Ministério eu não passei para vocês, mas ele repassa atualmente para as EMADs tipo 1, um montante de R$ 65 mil mensais, para as EMADs tipo 2, R$ 44.200, e para as EMAPs e EMAPs-R, R$ 7.800. Quando é na Amazônia Legal, isso ainda tem um montante a mais de 30%. Então, é um repasse bastante diferenciado, é um custeio fixo, mas que, sendo necessário complementar esse financiamento, a gente pressupõe que seja tripartite. E, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência.